O imperador da humanidade é religioso. Warhammer 40k é uma distopia de ficção científica com elementos de fantasia. Retrata um império intergaláctico tomado por superstições, séculos de carnificina e matança numa guerra sem fim contra demônios, aliens, muitos colmeias, outros hereges, Xenos, mutantes, traidores. Distopias têm como funções retratarem mundos sombrios e terríveis, com o propósito de alertar para o perigo da humanidade se submeter a ideologias radicais, o perigo do avanço tecnológico sem limites, a falta dele. Alguns têm como objetivo produzir uma sátira de ditadores cruéis do passado. 40k tem sua base em fazer uma sátira e crítica às ditaduras do século XIX, bem como da capacidade da humanidade de se autodestruir e escravizar a si mesma sob o pretexto de boas intenções. A mais comum dessas críticas é o culto ao líder. Explicando o universo. 40k se passa numa galáxia assolada por guerras sem fim, no qual o Império Intergaláctico é sustentado pela crença coletiva de que o Deus Imperador protege. É um império corrupto, sanguinário, opressivo, governado por uma religião focada na adoração desse Deus que matará todo aquele considerado herege. Mas a figura principal desse império, o Imperador da Humanidade, ou o Mestre da Humanidade, é uma figura enigmática que não pretendeu isso a princípio. O Imperador da Humanidade ascendeu após um período conhecido como a Era do Conflito, um período de guerras e destruição que assolou a Terra, transformando num deserto sem fim, após o fim de uma era de ouro chamada a Idade das Trevas da Tecnologia, no qual foi um período de auge tecnológico para a humanidade, em que a espécie desbravou as estrelas formando seu império. Todavia, após uma revolta cibernética de inteligências artificiais conhecidos como os Homens de Ferro, devastou a humanidade, e após um evento conhecido como o nascimento daquela que tem sede, ou o Príncipe do Prazer, Slaanesh, gerando tempestades Warp que cortaram a comunicação entre os planetas da humanidade, deixando eles sob as mãos dos demônios, aliens e senhores da guerra escravagistas. Motivações. O Imperador da Humanidade ascendeu com suas legiões de guerreiros super-humanos, os Guerreiros do Trovão, e mais tarde com as legiões dos Fuzileiros Navais Espaciais, para reclamar os mundos perdidos da humanidade no Império Unificado, ateísta e secularizado, com o objetivo de retomar a glória perdida da Era da Tecnologia. Um motivo maior para o Imperador agir é o caos. Os deuses do caos são entidades provenientes do Warp, no qual é o mundo espiritual de Warhammer 40k. É uma região que representa a consciência coletiva de todos os seres sencientes da galáxia, e o caos são os demônios desse universo, entidades que se alimentam dos sentimentos negativos dos seres sencientes e da crença religiosa. A mera crença em deuses alimenta esses seres. Para combater a ameaça do caos, o Imperador embarcou na sua grande cruzada com o objetivo de reclamar os mundos perdidos da humanidade, mas de destruir qualquer crença religiosa, e aqueles que não se curvassem para o Império do Homem seriam exterminados sem misericórdia. O Imperador, em sua busca para destruir a religião, acabou se tornando o próprio Deus que jurou combater, sendo a representação viva da capacidade da humanidade para a autodestruição, pois em tentar eliminar todo e qualquer tipo de crença, ele mesmo se tornou o motivo espiritual pelo qual seu império seguia. Pois por que embarcar numa jornada intergaláctica lutando contra criaturas terríveis pelo comando de um homem? É necessário acreditar que aquele homem é mais do que um homem, é algo além, algo divino, mesmo que não se utilize essas palavras. Essa é a mesma estratégia que os ditadores do passado utilizavam, como Hitler, Stalin, Júlio César, Napoleão, Alexandre o Grande. Todos estes se colocavam como deuses ou como algo além de um mero mortal para justificar seus atos de carnificina e brutalidade, deste modo se consolidando assim como o rei supremo de seus povos. Hitler sendo o homem que resgataria o antigo Império Alemão em ruínas, Stalin o homem que destruiria a opressão das massas pelas elites e aplicaria o Estado comunista de Marx, Alexandre o Grande o homem que é descendente de Zeus, no qual trará vitória contra os persas, Napoleão o homem que vai restaurar a glória da França, Júlio César o homem de Roma que vai levar ela para sua antiga glória, herdeiro de Alexandre, concluindo
Conclusão. Segundo o conceito do filósofo Nietzsche, o homem deve transcender e se tornar o super-homem para que ele alcance a plenitude de seu estado e superar as amarras dos fracos que necessitam da religião. O imperador da humanidade representa esse conceito de super-homem de Nietzsche, que lutou para colocar o homem no centro de tudo, guiado pela razão e a ciência. Porém, essa é a verdadeira tragédia do ateísmo, que é se tornar aquilo que tanto jurou combater, pois os seres humanos são naturalmente religiosos, buscando o transcendente e a verdade. Mesmo aqueles que dizem que não existe uma verdade, tratam isso como se fosse verdade, e vivem para que não precisem assumir o peso de suas ações. Esse é o pecado original de Adão e Eva. Por que não comer deste fruto? Porque Deus sabe que quando comeres deste fruto, se tornará igual a ele. Este é o pecado original que os filhos de Adão e Eva continuam cometendo até os dias de hoje. A humanidade continuamente deseja se tornar seu próprio mestre e controlar o seu destino daqueles que discordam dele. Porém, o segundo Adão veio, não para controlar, mas para resgatar através do amor e da justiça, pois este nunca pecou e se ofereceu como sacrifício vivo para restaurar a humanidade e suas obras. Este é Jesus Cristo.